Terceiro tópico, criando hábitos melhores. Irmã Nadiane, como Tiago repreende a tendência materialista dos que afirmam ser crentes e por que essa é uma questão séria? Então, o texto de Tiago, ele vem falando daquelas pessoas que desonram os pobres. E isso acontece com as pessoas materialistas porque geralmente elas são egoístas. E essa pessoa materialista que é egoísta também, ela vai se interessar apenas por pessoas que vão trazer algum benefício para ela. Como o pobre não pode trazer nenhum benefício para ela, ela vai desprezar o pobre. E onde é que está o problema? O problema está na questão de que quando a gente despreza uma pessoa, a gente não dá um testemunho verdadeiro da nossa fé. A gente desonra o nome de Cristo com esse comportamento de fazer acepção de pessoas. E na leitura adicional, no estudo adicional da lição, Irmã White tem uma parte do estudo que ela vem trazendo sérias advertências a 3 pessoas que têm esse comportamento egoísta, esse desejo de ser sempre melhor que os outros, esse desejo de ter sempre só a sua necessidade atendida. E no texto, Irmã White diz que essas pessoas estão comprometendo a salvação delas por conta desse comportamento egoísta. E o texto fala, né, de Tiago, que às vezes, através dessa atitude de favorecimento e tal, vamos favorecer aqui porque fulano é mais rico, etc. Tiago provavelmente tinha presenciado uma situação assim, né? Daí ele fala, mas vocês ficam com todo esse alarde porque a pessoa é rica e tal, e ficam favorecendo, mas não são elas que arrastam vocês para o tribunal? Sim. Não são elas que oprimem vocês? E agora vocês ficam... O que elas têm de melhor? Então, Tiago chama atenção até para esse aspecto, né? Novamente frisando a necessidade de que precisamos ser equilibrados, tratar todos de uma mesma maneira, não importa, enfim, nenhuma das características com as quais as pessoas tentam distinguir diversas camadas ou questões aí da sociedade. E também esse texto de Tiago chama a atenção da gente para outra coisa, que a pessoa materialista, ela não quer perder dinheiro de forma alguma, mesmo que isso comprometa o evangelho. Então, se ela tiver que levar o irmão para o tribunal, ele vai levar o irmão para o tribunal. E os assuntos de membros devem ser resolvidos dentro da igreja. Sim. Então, se você leva seu irmão para o tribunal, é um outro mau testemunho. Sim. Você deu mau testemunho quando você desprezou a pessoa e testemunhou mal também quando você foi diante de juízes mundanos tentar resolver as questões que deveriam ser resolvidas dentro da igreja. Exatamente. Vamos à pergunta B. Qual é a única forma de conseguirmos representar Cristo corretamente? Moldando o nosso caráter, conforme o caráter divino, porque somente em Deus existe imparcialidade. A nota, ela traz passagens bem interessantes. No primeiro parágrafo, diz assim, estude cuidadosamente o caráter divino de Cristo e indague a todo momento. O que Jesus faria se estivesse em meu lugar? Essa pergunta deveria ser a medida do nosso dever. Não faça nada que tenha a menor aparência do mal. Em vez disso, faça diariamente algo para aprimorar, embelezar e dignificar a vida que Cristo adquiriu com seu próprio sangue. Então, a gente deve sempre perguntar se em nosso lugar Jesus faria a mesma coisa que a gente está fazendo. Isso. Eu até coloquei aqui 3 palavras, grifei, né, no segundo parágrafo. Fala assim, sempre haja por princípios. Depois, mais embaixo, não deixe seus lábios proferirem qualquer coisa, tal. E depois, não dê rédeas soltas aos seus pensamentos. Então, aqui nós temos o pensamento, temos as palavras e temos a ação. Tudo isso deve estar submetido ao controle dos céus, né? Nós vimos, ou veremos, nesta lição, em algum momento, né? Os irmãos sabem que a lição, nós preparamos todas elas num momento especial e ao preparar esse material, às vezes eu não me recordo se está para frente ou está para trás, mas em algum lugar nessa lição ela menciona sobre a questão do pensamento, a necessidade de nós mantermos o nosso pensamento subjugado a Cristo, porque é a partir dos nossos pensamentos que fluem as nossas palavras e as nossas ações. Então, nossos pensamentos devem estar subjugados a Jesus. E o próximo parágrafo da nota diz que precisamos... a irmã não leu esse daqui, a hora que leu o trecho ali em cima não, né?
mais Não. embaixo. Precisamos de uma consciência constante do poder que os pensamentos puros têm para enobrecer. A única garantia de segurança para alguém está no pensamento correto. Então, era o que eu estava mencionando. Nós precisamos ter os nossos pensamentos puros, corretos, coerentes com a nossa fé, porque se nós cultivamos em nosso coração pensamentos de rancor, pensamentos de ódio, pensamentos de inveja, pensamentos relacionados mesmo à questão da imoralidade ou de crime ou de desavença, alguma coisa nesse sentido, em algum momento isso vai aparecer, seja em palavras, seja também através de ação. Portanto, precisamos cuidar dessa fonte de onde procede as nossas ações, de onde procede as nossas palavras. E também esse último parágrafo, confesso que eu grifei a nota toda. Eu também grifei. Nesse último parágrafo ainda diz assim: cultive o hábito de falar bem dos outros. Concentre-se nas boas qualidades das pessoas com quem você convive e procure ver o mínimo possível de seus erros e falhas. Também, em outro momento nessa lição, aborda esse aspecto, onde nos diz que nós devemos nos forçar a ver e a falar bem de outras pessoas. Nem que... Porque assim, e mencionei nessa outra lição, né, que às vezes a pessoa... As suas más características se ressaltam, mas nós não devemos compactuar com Satanás em ficar publicando esses erros dessas pessoas. Ah, fulano de tal é tal coisa, daí chega para um eu falo, chega para outro, fulano de tal não presta, fulano de tal é isso, é aquilo outro. Mas se nós fizermos isso, nós estamos agindo como Satanás age, porque ele é o acusador dos irmãos, é ele que propaga os nossos pecados, é ele que faz questão de ilamear o nome de todo ser humano, apresentando suas faltas, seus pecados aos outros. E Jesus, ele pensa o oposto, né? Jesus, ele quer nos resgatar. Então, nós como servos de Deus, nós precisamos olhar o que é bom. Todas as pessoas, elas têm alguma coisa de bom que faz. E se não tiver, o nosso pensamento deve ser no sentido, bom, Jesus morreu por essa alma também. Alguma coisa tem de bom nela, né? Jesus morreu por essa alma, então eu não devo tomar parte com o inimigo, mas sim com Cristo para resgatar, para salvar, para trazê-la também para o reino dos céus. Portanto, vamos cultivar o hábito de falar o bem. Se não temos nada de bem a falar, então vamos nos calar. Mas se vamos falar, vamos pontuar o que cada pessoa tem de bom, as suas qualidades e, conforme disse aqui, procure ver o mínimo possível de seus erros e falhas. Teve outra nota nessa lição, bem para frente ou para trás, não sei, que faz menção de que mesmo pequenos erros cometidos, nós precisamos fazer vistas grossas. A expressão é mais ou menos assim. É que nós não temos que ficar vasculhando a vida dos outros para ficar publicando pecados, não. Nós precisamos propagar o bem, falar palavras bondosas, valorizar as qualidades que as pessoas têm. Isso sim, devemos falar, compartilhar, para que quando alguém chegue e fala assim, fulano de tal, ele que é o... Daí que fala a qualidade, não o seu pecado, né? Muito bem, criando hábitos melhores. E passa pelo controle dos nossos pensamentos, controle das nossas palavras e controle das nossas ações.